Olá, sou o Miguel Nunes, sou repórter fotográfico há cerca de 30 anos e hoje jogo eu. 3 coisas que eu adoro na fotografia. O espírito de camaradagem, não só entre os meus colegas, sejam da fotografia, sejam repórteres de imagem, sejam os outros jornalistas. Por norma, adoro esse espírito, é tudo gente com muito jogo de cintura, com muito poder de encaixe, gente muito vivida e estás sempre a aprender. Outra coisa que eu adoro são as viagens que esta profissão nos proporciona, poderes conhecer países, cidades, onde provavelmente não terias hipótese de conhecer se não fosse esta profissão. Outra coisa que eu adoro é sentir que muitas vezes estou a assistir momentos históricos ao vivo e a documentá-los, como o Euro 2016, por exemplo. Coisas que eu não gosto da minha profissão. Chuva, é horrível estar a fotografar num campo à chuva. E o frio suporta-se bem o vento, mas a chuva não dá. Estar no sítio certo, à hora certa e falhar uma fotografia. Detesto. Acontece a todos, mas eu detesto. Comecei na área do tratamento de imagem, arquivo, tratamento de imagem / Photoshop. E a minha ideia sempre foi dar o salto para a fotografia, andar a fazer jogos, Fórmula 1, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. Demorou o seu tempo, mas cheguei lá. A primeira prova que fiz como fotógrafo profissional, a primeira vez que me mandaram para a rua, eu senti a maior responsabilidade do mundo, foi uma prova de surf do circuito mundial, que passou na Ericeira, em Ribeira de Ilhas. Para mim tudo era novidade, aquilo foi como ganhar o Euromilhões. Estava com os melhores fotógrafos do meio, tanto nacionais como estrangeiros, os melhores surfistas do mundo. Era aquilo que eu sonhava. A primeira saída, o primeiro trabalho em grande, correu o que era suposto para alguém que não tinha muita experiência, mas foi isso mesmo, uma grande experiência. O que é mais difícil na minha profissão, por incrível que pareça, é aquilo que me dá mais gozo. 95% dos trabalhos que eu faço são jogos de futebol e são todos, por norma, de alta pressão. É essa pressão que é difícil de lidar. Sem ela eu não conseguia tirar fotografias. Eu adoro estar aqueles 90 minutos focadíssimo, super concentrado. É difícil, mas não consigo viver sem isso. Aquilo que me fez apaixonar pela fotografia, se calhar não é o mesmo que faz com outras pessoas que gostem tanto de fotografia como eu. Só que para mim fotografia resume-se talvez a uma palavra: pessoas. Para mim, uma fotografia que não tenha pessoas, posso dizer que não tem interesse nenhum. Sempre gostei de fotografia, acho que desde miúdo. Do desporto, tem que ter pessoas. O desporto continua-me a apaixonar cada vez mais. Por isso mesmo, pessoas. Esta questão do rolo, do analógico, dos equipamentos que hoje são considerados obsoletos, que eram topo de gama da altura. Nós trabalhamos com o topo de gama, como agora. O que é que isso deu a pessoas como eu, a repórteres como eu? Deu uma grande escola. Serviu como, a nível de formação, foi ótimo, porque hoje com o digital a margem de erro é muito grande. E na altura do rolo não havia margem de erro. Quem trabalhou com rolo, que revelou os próprios rolos, saía de um jogo a correr para o hotel para revelar mais rolos. Ao intervalo ia revelar, se fosse preciso, para a casa de banho. E no final apresentava resultados. Teve uma grande escola, todos os que viveram esses momentos. Entre todas as viagens que fiz, e foram muitas, não foram dezenas, foram centenas. Um dia hei de fazer essas contas. A viagem que mais marcou, por razões óbvias, foi o Campeonato da Europa 2016, em França. Eu, como não sou maluco, não me esqueci de nada, desde o primeiro dia à conquista do título pela nossa seleção. Essa viagem, todos os minutos, o ambiente entre os próprios jornalistas, entre os jornalistas, os adeptos, pessoas fantásticas, o staff da federação, os jogadores da seleção. Não podia ter acabado melhor. Quando o Éder marcou o gol, sabes o que é que eu senti? Não senti aquilo que a maior parte das pessoas sentiram. Já somos campeões, vamos ser campeões. Eu não senti isso, não senti nada disso. Estou a ser sincero. Eu senti, caraças,
consegui, tenho a foto, eu tenho a foto. Foi isso que eu senti. Não fui o único, estavam lá mais repórteres de quem sou grande amigo. Um dia vou-lhes perguntar o que é que eles sentiram. Sentiram que não falharam, ou que têm uma fração de segundo antes da minha foto, ou uma fração, mas eu sei, todos eles conseguiram a foto do remate do Éder, que nos permitiu sermos Portugal fosse campeão da Europa, não é? Mas aquilo que eu senti quando o Éder marca o golo foi, caraças, consegui, não falhei o remate. Às vezes acontece, mas não ia dormir naquela noite se tivesse falhado a foto. Mas sim, foi isso que eu senti quando o Éder marcou o golo. A minha profissão é assim. Todos os países que visitei em trabalho, há 2 países que se destacam, não necessariamente pelas melhores razões, mas há 2 países onde se calhar aconteceram as coisas que mais me marcaram. O lado humano para mim está sempre em primeiro lugar. No Haiti estive em 2010, na Nigéria estive em 99, no Campeonato do Mundo Sub-20. No Haiti em 2010, 6 meses depois do terremoto que destruiu completamente, ou praticamente, o Haiti. Estive lá 6 meses depois com o presidente do Benfica, mais o Savioli e alguns elementos do staff, porque o Benfica fez um jogo onde parte das receitas foram destinadas a ajudar a reconstrução do Haiti. Se me tivessem dito que o terremoto tinha sido na véspera, eu tinha acreditado, porque aquilo pareciam as imagens que eu tinha visto na televisão 6 meses antes, no dia do terremoto e nos dias seguintes. Estava tudo igual, tudo. Uma pobreza extrema. E um país que já era complicado, fez muita confusão a parte da violência, dos gangues. Nós, a comitiva de jornalistas e de convidados, andávamos numa escolta das Nações Unidas, com metralhadoras, que eu testo armas, metralhadoras à frente, metralhadoras atrás, jipes blindados, canhões de artilharia para trás e para a frente, por todo o lado. Eu sentia-me ali completamente um peixe fora d'água e fez muita confusão ver tanta pobreza. Nunca tinha estado num sítio, foi o país mais pobre onde estive, de longe. A Nigéria não está muito longe, a nível de pobreza e de situações tristes que eu vi, sobretudo com crianças e mulheres maltratadas. O mesmo no Haiti. As mulheres e as crianças sofrem muito nesses países, sofrem muito, e isso revolta-me imenso. Na Nigéria aconteceu-me imensas coisas, mas houve um caso que marcaria qualquer pessoa, sobretudo alguém que na altura já era pai. Numa das cidades onde Portugal ia treinar, jogava no dia seguinte, houve um treino de adaptação ao estádio, uma cidade chamada Enugu. Eu cheguei mais cedo, tinha algum tempo antes do treino, fui tentar comprar uns souvenirs ali no comércio local. Entrei numa loja, uma senhora muito educada, cumprimentou-me, perguntou-me o que é que eu queria. Entretanto, entrou uma criança, uma adolescente, mais tarde vim saber que tinha 15 anos, adolescente, era a filha da dona da loja. Eles viviam na loja. Aparentemente não lhes faltava nada, viviam acima da média da população da Nigéria, sem dúvida. Não viviam mal, se assim se pode dizer. A miúda está ali um bocadinho à conversa, vai para o quarto, provavelmente fazer os trabalhos de casa, comer alguma coisa. E a mãe, assim que percebeu que a filha não estava presente, não iria ouvir conversa nenhuma, olha-me nos olhos e diz-me assim, só isto. Leva a minha filha contigo quando te fores embora. Queria que eu levasse a filha para lhe dar um futuro, porque ela ali na Nigéria, apesar de eles pertencerem a uma classe média, a miúda não tenho curiosidade para saber o que é que lhe aconteceu, mas as probabilidades da miúda daquela adolescente ter algum sucesso na vida, e as possibilidades iam ser muito reduzidas, apesar de eles terem algumas posses. Mas na Nigéria, sendo dinheiro, ia ser muito difícil. Isso marcou-me imenso, isso magoou-me. Não penso nisso
todos os dias, não penso, mas de vez em quando vem-me essa história, até porque eu tenho 3 filhas, essa história vem-me à memória. Esta coisa de andar na rua, agarrado a uma câmara fotográfica, permitiu-me realizar alguns sonhos, tenho que admiti-lo. E sempre sonhei ir a Nova Iorque, é aquela cidade que me sempre fascinou. Foi o maior sonho que eu consegui concretizar, de todos os que tinha, foi ir a Nova Iorque, ir ao Central Park, até mais do que Times Square. Mas o meu sonho era ir ao Central Park, onde se fizeram filmes, ou se gravaram partes de filmes que estão na minha memória. Nova Iorque, em geral, está na minha memória cinematográfica, porque eu gosto mesmo muito de cinema também. Conduzia a Nova Iorque, também tinha esse sonho, ir conduzir em Nova Iorque. Sempre sonhei com isso, aquela confusão, aquilo é aquilo que eu gosto, é hardcore, pronto. Se é hardcore, eu gosto. E Nova Iorque é hardcore no bom sentido. Todas as pessoas têm os seus ídolos, eu tenho os meus, e sou um privilegiado, porque muitas vezes posso estar com os meus ídolos do desporto e também os posso fotografar. É mais privilegiado que isto é difícil, porque em muitos momentos tu podes até privar com eles. Não privas com todos, como é lógico, mas consegues até fazer amizade com um ou outro, ou uma ou outra. Felizmente as mulheres estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia e no desporto. Ter privado ou fotografado ídolos como Michael Schumacher, Ayrton Senna, não necessariamente Pelé e Eusébio, mas, como é lógico, não necessariamente a jogar, mas em eventos, o Senna e o Schumacher em provas, com certeza. Rosa Mota, Carlos Lopes, o Ricardinho do futsal, Jéssica Silva do futebol feminino. Privar e fotografar os teus ídolos é um privilégio que eu sei bem aproveitar e estou grato por isso. Esta profissão tem coisas muito boas, mas depois, até naquilo que se calhar é a parte melhor da minha profissão, que são as viagens, tem um lado assim mais sombrio, mais lixado, porque é a palavra certa. É para quem fica em casa ou para quem sente a tua falta. Eu não vou dar grandes exemplos, basta dizer que tenho 3 filhas, acho que está tudo dito. E quando passas um mês e tal no Catar, ou 3 semanas nos Estados Unidos, ou um mês em França no Campeonato da Europa, futebol, quando passas muito tempo, sobretudo viagens, campeonatos da Europa ou do mundo, mesmo aquelas viagens de Liga dos Campeões, onde são 2, 3 dias, custa muito para quem fica cá. É muito difícil lidar com isso, porque não há uma tens jogo de cintura, e para quem está cá tem que fazer a sua parte também, mas não é fácil, é difícil, é muito difícil. Sou o Miguel Nunes e hoje joguei eu.